bem? Meu nome é Juliana, sou professora do 5º ano de matemática e vim hoje aqui conversar com vocês sobre multiplicação e divisão. Nós vamos começar falando sobre a multiplicação com configuração retangular, que é aquela situação, problema, que nós temos que multiplicar a quantidade de elementos que tem na vertical pela quantidade de elementos que tem na horizontal. Vamos exercitar? Vamos exercitar agora um pouquinho multiplicação envolvendo cálculos por configuração retangular. Na página 109, na questão 8, há uma situação problema que envolve esse tipo de cálculo. Inclusive, há duas formas de resolução apresentadas, uma pelo Lucas e uma pela Sara. Mas nós já sabemos que, para resolvermos esse tipo de questão, para saber o quantitativo de botões que estão apresentados nessa configuração, não há necessidade de contar unidade por unidade. Nós vamos observar a quantidade de elementos na vertical e na horizontal e multiplicá-los e chegaremos ao resultado total de botões, que é 156. Vamos falar agora sobre o algoritmo da multiplicação. Nós já conhecemos esse conteúdo, pois trabalhamos no 4º ano e na nossa primeira videoaula nós falamos também sobre esse assunto. E eu falei que para a gente resolver esse tipo de situação, nós temos que seguir algumas regrinhas, passo a passo, e se a gente não seguir, a gente pode errar a multiplicação e errando um algarismo, errou tudo, ok? Vem comigo. Vamos exercitar um pouquinho agora o algoritmo da multiplicação. Nós já conhecemos, nós já trabalhamos no 4º ano, como eu já falei, mas vamos dar uma relembrada aí em algumas regrinhas, que como eu sempre falo, essas regrinhas são importantes para que a gente chegue ao produto final corretamente, né? Porque eu sempre digo para os meus alunos que tem que fazer com muita atenção, porque se errar um algarismo, erra o algoritmo inteiro, tá? O cálculo inteiro. Então, vamos lá. Lá na página 112, está mostrando como resolver o algoritmo formal da multiplicação. Tá 432 vezes 26. Primeiro, a gente multiplica o multiplicando pelo algarismo da ordem das unidades, que é o 6. Então, eu vou multiplicar 6 vezes 2, 6 vezes 3 e 6 vezes 4. 6 vezes 2 são 12, subiu 1. 6 vezes 3 são 18, com 1 que subiu 19, sobe 1. 6 vezes 4, 24, com 1 que subiu 25. Já multipliquei pelo algarismo das unidades, agora eu vou multiplicar pelo algarismo das dezenas. Porém, antes de começar a multiplicar, a gente coloca um 0 embaixo aí das unidades, no caso ele vai ficar embaixo do 2. Não é obrigatório, mas eu sempre oriento meus alunos a colocarem para que não confunda e comece a registrar os dígitos na ordem errada e, consequentemente, errar o cálculo todo. Agora sim, vamos multiplicar pelo algarismo das dezenas, que é o 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 4, 8. Agora eu somo tudo e cheguei ao resultado 11.232. É dessa forma que nós temos que seguir. Agora vamos falar sobre o algoritmo da divisão, que assim como o algoritmo da multiplicação, existem algumas regrinhas, passo a passo, que devem ser seguidas. Eu escuto muitos alunos
reclamando, dizendo que a divisão é muito difícil, que não vai aprender nunca. Mas não é bem assim. Eu sempre deixo bem claro para eles que tudo que é proposto em sala de aula, eles são capazes de realizar. E na matemática, se você respeitar as regrinhas, se você prestar atenção nas fórmulas, você consegue chegar ao resultado da situação proposta. Então, vem comigo. Agora, vamos na página 118, exercitar o algoritmo da divisão. Bom, aí está mostrando passo a passo como deve ser feito para chegar ao quociente. Eu sempre oriento os alunos a observarem logo, de primeiro, quem é o divisor, e já fazer o cálculo da multiplicação desse número. Aí, no caso, é o 12. Então, faremos o cálculo de 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3, até o 10 que eu peço para fazer. Porque aí eu consulto esses cálculos da multiplicação para resolver o meu algoritmo. Então, vamos lá. Então, eu começo dividindo 67, porque o 6 eu não posso dividir porque é menor que 12. Então, eu vou lá nos cálculos que eu fiz da multiplicação e verifico se tem o produto 67. Não tem. Então, eu retorno lá e verifico o número mais próximo de 67, mas não pode passar de 67. Qual é o número? É o número 60, que é 12 vezes 5. Então, 5 vai ser o quociente e eu subtraio 67 menos 60. Sobrará 7, resta 7. Então, 7 eu não posso dividir por 12, abaixei o 8. Formou o número 78. Olha a regrinha aí novamente, hein? Eu vou lá nos meus cálculos de 12, ver, se nos produtos de 12 tem 78. Não tem. Então, eu vou voltar lá e ver o mais próximo. O mais próximo é o 72, que é vezes 6. Então, 6 será meu quociente e eu subtraio 78 menos 72 e assim por diante, até chegar ao resto zero ou não tiver mais número para baixar. E é desse jeito que se resolve o algoritmo formal da divisão, respeitando essas regrinhas, esses passos. Vamos falar um pouquinho sobre combinatória, porque abrange também a multiplicação. Como eu falei na nossa primeira videoaula, nós podemos, mesmo antes da gente fazer a árvore, da gente fazer as combinações, descobrir quais serão as possibilidades. Quantas possibilidades de combinação serão possíveis. E como é que a gente faz isso? Usando a multiplicação. Vamos exercitar? Agora, vamos falar um pouco sobre combinações. Lá na página 122, nós temos algumas atividades sobre combinações. Mas antes mesmo de nós fazermos as combinações possíveis, a gente já sabe a resposta. Por quê? Usando a multiplicação. Como no exemplo aí, tem 3 meninos e 4 meninas. Então, a gente pode saber quantas combinações serão possíveis, porque 3 vezes 4 são 12. Então, essa é a importância da multiplicação para o conteúdo combinações. Então, galera, por hoje é só. Até a próxima. Beijo no coração de vocês.